para a parte da palavra de Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. João capítulo 20. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 20. Aleluia. Glória a Deus. Dá só um abraço aqui para os irmãos. Pode ser para os irmãos, dá. Pode ser meus irmãos, que é o Luquinhas Ariel, viu, irmão? Uma bênção de Deus, está aqui no culto com a gente. Aleluia. Glória a Deus. Dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, a mamãe, vai para a mãe. Vai para a mamãe, se zangou. João capítulo 20. Vamos ler antes, né? Vamos ler antes do capítulo 20. Nós vamos ler a partir, presta atenção, bota aí João 19, certo? João 19. Nós vamos ler do versículo 38. Nós vamos adentrar ao capítulo 20, tá certo? Glória a Deus. João 19, versículo 38, nós vamos entrar no capítulo 20, tá bom? Mas tem problema não, pode deixar anotado aí, João 20. Vamos lá? Vamos ler a palavra, né? Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação do sepulcro. E havia um horto, naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Glória a Deus. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, por estar perto aquele sepulcro, puseram Jesus. Começar o capítulo 20 agora. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram. Observe o que Maria Madalena disse, eu vou repetir. Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Versículo 3. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro. Chegou primeiro ao sepulcro e, abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então
Entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. Porque ainda não sabiam as Escrituras, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria, chorando fora, junto ao sepulcro, estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. Viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outros aos pés. E disseram-lhe: mulher, por que choras? E ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseram, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela voltou-se e disse-lhe: Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhe que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Glória a Deus. Versículo 18 de novo. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Aleluia. Diga um glória a Deus, diga amém, diga qualquer coisa aí. Meus irmãos, nós estamos, nessa época do nosso calendário aí, onde se comemora a Páscoa, o domingo da Páscoa. Coincidentemente, foi o mesmo domingo para nós hoje, que na nossa igreja é nosso culto de ceia. Então nós já começamos a distribuir as ceias dos irmãos. Fizemos já uma casa, depois vai começar outras casas e assim sucessivamente nós estamos entregando a ceia dos irmãos nas suas casas. Então você que ainda não recebeu sua ceia, aguarde que durante esta semana, esses dias aí, a gente está chegando lá, tá bom? Bom, quero falar sobre a ressurreição de Cristo. Ressurreição de Cristo e a primeira e a segunda mensagem. Você observa que a Bíblia começa falando do sepultamento de Cristo. A Bíblia, João, ele está descrevendo, meus irmãos, o momento em que Cristo sai da cruz. A Bíblia diz que 2 homens que tinham condições financeiras, 2 homens que eram ricos, um era senador, o outro era príncipe dos fariseus. A Bíblia chama-o de José de Arimateia, outro a Bíblia chama de Nicodemos. Estes homens, eles eram discípulos de Jesus, mas eles não se manifestavam em público. Eram discípulos que corriam por fora, vamos dizer assim. Mas estes homens, eles eram mantenedores do ministério de Jesus. Eles ofertavam no ministério de Jesus, assim como Nicodemos, José de Arimateia, Zaqueu, mulheres piedosas, pessoas que não estavam ligadas a eles 24 horas no seu ministério como os 12 discípulos, mas homens que estavam servindo a Deus da sua maneira, servindo a Jesus da maneira que eles podiam, até então escondidos,
Tanto é que Nicodemos, no capítulo 3 de João, ele chega à noite, né? Talvez com medo de alguma represália. Mas nesse dia, eles resolveram demonstrar sua fé em Cristo publicamente, que de fato eles se converteram. Glória a Deus. Então, observe, o corpo de Jesus está na cruz. Se passa o momento do seu martírio. Aleluia. Jesus, ele está ali crucificado, está ali com a sua coroa de espinhos que colocaram nele. Já passou-se da hora da sua morte. Os dois ladrões que foram crucificados do seu lado morreram primeiro. Ainda quebraram as pernas para aumentar, para eles morrerem mais rápido. Quando foram quebrar as pernas de Jesus, já não precisava mais, porque ele já estava morto. E a Escritura disse que os ossos deles nenhum seria quebrado. Rapidamente, José de Arimateia, rapidamente, Nicodemos, eles precisavam de ajuda. Juntou-se algumas pessoas, não tinha mais a multidão que o escarnecia ali na cruz, só tinha esses poucos discípulos. E bem rápido, eles arranjam escadas, arranjam cordas, eles sobem, pegam o corpo, pé de cabra, alguma coisa que tirasse os cravos, porque o sábado estava chegando. Não poderia ter corpo exposto no madeiro quando chega-se o dia mais importante para o judeu, que era o Shabat, que era o sábado. Então, rapidamente, eles pegam a corda, eles tiram os cravos, eles sobem na escada, o corpo de Jesus ali tomba, alguém pega por baixo da axila dele, desce o corpo de Jesus por sobre as suas costas, e eles vão descendo ali, a dificuldade porque o corpo dele, algumas flerpas, talvez de madeira, da cruz, cravou-se atrás das suas costas, e aquela dificuldade para tirar, mas eles conseguem, vem descendo, puxando pela corda, nas escadas, tira o corpo de Jesus ali, o corpo dele já sem vida. Então, eles pegam, e a Bíblia diz que a preocupação de José de Arimateia era envolvê-lo em um pano de linho. Ele envolve com um lençol de linho, tinha que ser linho mesmo, porque linho era o material do tecido da roupa do sacerdote, e ali estava o sumo sacerdote, que de uma vez por todas ofereceu o sacrifício perfeito. Eles pegam aquele corpo de Cristo e levam para o sepulcro. A Bíblia faz questão de dizer que aquele era um sepulcro novo. Aleluia! Era o sepulcro novo naquele momento. Por quê? Porque tinha que ser um sepulcro novo, um sepulcro emprestado, porque tudo para Jesus foi zerado, tudo para Jesus era novo, irmão. Ele nasceu de uma virgem, ele subiu em um jumentinho que jamais tinha sido montado, aleluia, e ele agora vai para um sepulcro que era novo, ninguém tinha entrado ali, nenhum outro corpo tinha adentrado ali, mas ele devolveu aquele sepulcro. Jesus é o único homem na história que devolveu o sepulcro, o sepulcro foi emprestado e ele devolveu o sepulcro vazio. Glória a Deus. Agora observe bem, a Bíblia vai dizer em João, no capítulo 20, que no primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao sepulcro. João está dizendo que a ressurreição de Jesus foi no 8º dia, o domingo. O 8º dia era o primeiro dia da semana. E era o primeiro dia da nova semana, contando-se a partir do sábado. O 8º dia era um dia especial na lei. É um tipo poderoso do dia de domingo. Um dia que revela a graça. Era um dia em que, segundo Levíticos, capítulo 12, o 8º dia era o dia em que a mulher que havia tido filho varão podia aproximar-se do templo para levar o seu filho
para ser circuncidado. O 8º dia era um dia importante, porque era o dia da circuncisão para todos os meninos, um tipo da apresentação do novo nascimento diante de Deus. Em terceiro lugar, o 8º dia era o dia importante, porque era um dia em que o ex-leproso, já liberto da lepra, que é tipo do pecado, apresentava-se diante do templo para cultuar ao Senhor. É um tipo de honraria que os gentios apresentam diante de Deus, entre todas as nações. O 8º dia era um dia importante, porque era um dia de manifestação da glória do Senhor, quando Israel apresentava-se diante de Deus, segundo Levítico 9, 1-6. O 8º dia era um dia importante, porque era o dia em que o cordeiro recém-nascido era livre do convívio da sua mãe para ser dedicado ao Senhor, segundo Levítico capítulo 22 e versículo 27. Em sexto lugar, o 8º dia era um dia importante, porque era um dia também de descanso depois de todas as festas, segundo Levítico capítulo 23 e versículo 36. Além de todos os sábados e dia de festas, era um ato de caminhar a segunda milha depois do sábado. O 8º dia era um dia importante, porque era um dia além do sábado. Era o primeiro dia depois do sábado. Era dia de descanso das obras religiosas, segundo Levíticos capítulo 23 e versículo 29. E nesse dia, Jesus ressuscitou. Em um domingo, depois de mostrar o seu senhorio sobre o sábado, porque ele mesmo disse: olha, essa geração perversa me pede um sinal, mas eu não darei outro sinal, a não ser o sinal de Jonas. Porque ele ficou 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe, também o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites nas entranhas da terra. Mas eis aqui quem é maior do que Jonas. Foi este mesmo Jesus, o nosso mestre, que disse: olha, por que você não lembra quando a rainha do sul veio até Salomão para ver a grandeza do seu reino? Ele era rico em estatura, rico em economia e rico em sabedoria. Mas eis aqui quem é maior do que Salomão. Ele olha para o templo e diz assim: olha, esse templo aí não vai passar de 3 dias. 3 dias eu derrubo este templo e reconstruo de novo. Ele não falava do templo, ele falava do seu próprio corpo, não do templo estrutura, de tijolo, de cimento, de concreto armado, não. Ele falava dele mesmo, porque além de ser maior do que Jonas e além do que ser maior do que Salomão, ele dizia: eis aqui quem é maior do que o templo. E este mesmo Jesus, ele mostra que é maior do que o sábado, ele é maior do que Jonas, ele é maior do que Salomão, ele é maior do que o templo, ele é maior do que o sábado. A vitória de Cristo sobre a morte e o sepulcro, aleluia, ele triunfou sobre a morte ao ressurgir e sobre o sepulcro ao deixá-lo aberto. O sepulcro aberto é a demonstração cabal de que as portas do inferno não é a demonstração cabal de que as portas do inferno foram abertas, e uma cortesia do esposo a sua esposa, a igreja, representada ali por aquelas mulheres, aleluia, aquele homem manso nazareno, rabino da Galileia, ele sai do sepulcro, porque o sepulcro é aberto não de fora para dentro, mas de dentro para fora. A tumba foi revirada, a porta, a pedra foi revirada, foi removida, e ele sai ressurreto, ele sai glorioso, ele sai vitorioso, porque ele é maior. Quantos podem glorificar a Deus que é maior? Observe que as mulheres, haviam pelo menos, talvez 7 mulheres. Uma dessas mulheres era Maria Madalena. E o pecado entra no mundo através da mulher.
O pecado entrou pelo Adão, né? Que foi induzido por Eva. E foi um jardim, chamado Jardim do Éden. Mas a redenção vem dela. A mulher agora está vendo a redenção dela sem saber que está sendo redimida. Meu Deus. Porque também em um jardim, quando Eva perde ali o seu controle emocional dos desejos para a serpente, que o mundo cai junto com ela, junto com Adão. E Deus diz: amaldiçoada seja a terra por tua causa. Por quê? Porque depende do nosso relacionamento com Deus, da terra ser abençoada ou amaldiçoada. A terra é, observe isso, a terra é abençoada ou amaldiçoada. Vai depender do relacionamento da igreja com Deus. Quando ela cai, quando Eva peca, ele diz: maldita é a terra por tua causa. Agora observe o sofrimento de Cristo. Na quinta ele está na ceia. Ele manda os discípulos dizer assim: vão preparar a Páscoa. Ele manda Pedro, aí Pedro vai. Ele diz assim: o homem que você vai ver, um homem com um cântaro na cabeça. E ele vai direcionar vocês até um local, até um cenáculo. Vocês arrumem a Páscoa ali. Meu irmão, só quem levava cântaro na cabeça era mulher. Mas Jesus falou, Pedro acreditou e foi e viu. Talvez a figura aqui do Espírito Santo que guiou eles. Ninguém sabe quem é aquele homem. Era apenas um homem que Jesus disse, tinha um homem lá e conduziu eles. Então Jesus ele pede para os discípulos preparar a mesa da Páscoa. E a Páscoa é um banquete. Jesus está no meio da sua maior crise, da sua maior batalha, da sua maior luta. Observe isso, preste atenção nisso. Jesus está no meio da maior dificuldade que ele poderia enfrentar, que era a cruz. A poucos momentos dali, ele ia para a cruz. Mas ele está pedindo aos discípulos para preparar um banquete no meio da sua crise. Ei, meu irmão, se prepara aí, ó. Vai ter banquete no meio da crise. Vai ter uma preparação da mesa no meio da crise. Se você lembrar do Salmo 23, Davi diz para Deus: Pai, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele diz assim, ó: prepara-me uma mesa perante mim, diante da presença dos meus inimigos. Inimigos apontando, os inimigos caluniando, os inimigos querendo te matar, os inimigos querendo a tua cabeça, os inimigos querendo acabar contigo, acabar com os teus sonhos e acabar com a trajetória. Mas ele está dizendo: prepara a mesa, prepara a mesa. Tem banquete no meio da crise, tem banquete no meio da dor, tem banquete no meio da tribulação, tem banquete no meio da luta. Receba esta palavra na sua casa e na sua vida. Vai ter banquete, vai ter preparação, vai ter mesa pronta no meio dos inimigos, no meio da crise, no meio da luta, no meio das calúnias. Vai ter banquete, mesa preparada. Observe bem. Na quinta começa, porque assim, ó, de quinta para sexta, um dia. De sexta para sábado, 2 dias. E de sábado para domingo, 3 dias. Os 3 dias, terceiro dia. Quando se ia sacrificar o cordeiro, os sacerdotes lavavam os pés do cordeiro. Passava água nos pés do cordeiro antes de sacrificá-lo. E como Jesus era o cordeiro, ele faz o simbolismo. Ele lava os pés dos discípulos. E Pedro diz: não, mestre, não faça isso. Pedro, ele diz: não me lava. Ele diz assim: Pedro, se eu não te lavar, tu não fará parte, tu não faz parte, tu não terá parte comigo. Senhor, lava os pés e lava também a cabeça. Aí ele diz assim: não, a cabeça é Cristo.
O corpo é a igreja. E o corpo é lavado pela lavagem da água da palavra. Ele diz, olha, vocês estão limpos pela palavra. Eu estou fazendo isso aqui, estou limpando vocês. Não precisa lavar a cabeça, porque a cabeça sou eu. Eu já estou limpo. Aleluia. O cordeiro era sem mancha, o cordeiro era puro, o cordeiro era sem mácula. Na transformação de água em vinho, era 6 cântaros. O sétimo é o número da perfeição. E existia um sétimo cântaro ali, que era para lavar os pés. Então observe o que acontece nesse texto. Em João capítulo 20, eu quero que você abra aí a sua Bíblia. João capítulo 20, se você está com a Bíblia fechada. João capítulo 20 diz assim, versículo 2: Correu, pois, e foi Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Observe essa primeira mensagem de Maria Madalena. Ela olha o sepulcro, a pedra está removida, e a mensagem que ela dá para Pedro e João, que eram os discípulos a quem Jesus amava, ela diz essa mensagem: levaram o corpo. Levaram o corpo, roubaram o corpo. Observe o que diz Lucas 24. Alguém coloque aí Lucas 24. Lucas 24. Aleluia, glória a Deus. Versículo 1 até o 3, vamos ler. Lucas 24, versículo 1. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto dela 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, ele lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Olha o que é que ele diz: vocês estão procurando o vivente entre os mortos. Vocês estão procurando alguém que está vivo entre os mortos. Aqui, irmão, tem uma mensagem tremenda. Porque muitas pessoas procuram o que está vivo no meio dos mortos. Não vai achar o que está vivo no meio de morte. Jesus, ele não está no meio onde habita a morte. Jesus está onde habita a vida, porque ele é vivente, ele está vivo. Você não vai achar no meio da religião, porque religião é só preceitos mortos. Você não vai achar em meio de outras e outras coisas. Muitas pessoas batem de porta em porta, mas elas estão procurando aqueles que estão vivos no meio dos mortos. Ele não está em meio de eventos e fajutas. Ele não está em meio de shows, gospels. Ele não está no meio de sei lá o que, onde tem morte. Não, ele está vivo. Você está procurando no lugar errado. Ei, você está procurando no sepulcro. Ele não está no sepulcro. Ele já ressuscitou. Vocês estão atrasadas. Ele saiu daqui, já faz um tempo. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Observe aqui. Mateus 28. Vamos lá, Mateus 28. Os textos paralelos. Mateus 28. Aleluia. Diz assim, versículo 3. Então vamos ler a partir do versículo 1 mesmo. Mateus 28, versículo 1. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra. Eita! E sentou-se sobre ela.
Aleluia. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. De novo, não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como tinha dito, vindo e vinde vede. E o lugar onde o Senhor jazia, olha, observe, meu irmão, pegue isto, pegue esta mensagem. Olha o que é que ele está dizendo aqui, ó. Ele está dizendo: vocês estão buscando um Cristo crucificado. Vocês estão buscando uma mensagem de um Cristo crucificado. Mas a mensagem que eu dou para vocês não é de um Cristo crucificado. A mensagem que eu tenho para vocês é de um Cristo ressuscitado. Aleluia! Talvez você esteja atrás de uma mensagem de uma vida crucificada, mas eu estou dando para você uma vida ressurreta. Talvez você esteja procurando uma mensagem de derrota, mas eu tenho para você uma mensagem de vitória. É isso que o anjo está dizendo. Eu sei que talvez você queira uma vida crucificada. Não, irmão. Deus tem para você uma vida ressuscitada. Deus tem para você uma família ressuscitada. Aleluia. Por que você está procurando um corpo morto? Porque aqui não tem corpo morto. Ele está vivo. Veja o local. Veja o sepulcro aberto. Veja isso. Aleluia. Irmãos, elas estavam ali procurando quem foi crucificado. Ele diz: ó, vocês estão procurando um Cristo crucificado, mas eu tenho para vocês um Cristo ressuscitado. Observe que as primeiras pessoas que viram Jesus ressuscitar foi os próprios guardas. A Bíblia está dizendo aqui, Mateus diz que o anjo desceu. Quando o anjo do Senhor desceu, ele arranca a pedra, porque existia um selo ali naquele sepulcro que não era fácil de romper. Além disso, Pilatos mandou guardar o sepulcro com guardas. O anjo desceu, eles caíram por terra. O anjo abriu, imagine o anjo arrastando aquela enorme pedra, só que talvez com a mão, não sei, mas ele foi arrastando, e era noite, talvez de madrugada, o dia declinando, talvez ainda escuro, não sei. Eu só sei que quando a pedra foi sendo removida, o fio de luz foi saindo lá de dentro do sepulcro, foi saindo aquele fio de luz, e Jesus vem saindo ressuscitado de dentro do sepulcro, andando por cima dos guardas, os guardas no chão sem força nenhuma, só olhando para cima, e quando olhava era só os pés dele com os buracos dos cravos e as mãos também, mas o corpo estava sem sangue, o corpo não estava sofrido, mas o aspecto dele era de quem já tinha vencido. Aleluia, glória a Deus, porque a mensagem que Maria Madalena prega, a primeira mensagem, olha só, lá em João, no capítulo 20, versículo 2, a primeira mensagem que ela diz é: levaram o corpo do nosso Senhor. Então, eu quero que você preste atenção numa coisa: a sua mensagem pode mudar da primeira mensagem para a segunda mensagem. Muitos são as pessoas, até pregadores, que pregam apenas a primeira mensagem, mas você tem que ser o pregador da segunda mensagem, porque a primeira mensagem faz Pedro e João correr para o sepulcro. Mas observe a segunda mensagem. Coloque aí, digite aí: a sua vida
pode mudar da primeira mensagem para a segunda mensagem. A sua vida pode mudar da primeira mensagem para a segunda mensagem. Então, qual é a primeira mensagem? Levaram o corpo. Vamos ver agora qual é a segunda mensagem. João, capítulo 20, versículo 17. João, capítulo 20 e versículo 17. Diz assim: E disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes: Eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Versículo 18. Aleluia. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, observe o que ela diz. A primeira coisa que ela diz é: levaram o corpo do Senhor. Mas a segunda mensagem, ela diz: eu vi o Senhor, ele falou comigo. Aleluia. Ele me mandou falar para vocês. Essa é a mensagem de vida. Aleluia. É alguém que está entregando a mensagem da ressurreição, não apenas a mensagem da crucificação. A primeira mensagem, levaram o corpo, mas a segunda mensagem, eu vi o Senhor, eu estive com o Senhor e ele falou comigo. Aleluia. Observe Mateus 28, versículo 5. O anjo diz, não temais, não tenhais medo, pois eu sei que vocês buscam a Jesus que foi crucificado. Ele está dizendo: se você mudar sua postura, eu tenho uma mensagem para te revelar. Eu tenho uma revelação para te dar. O que foi que você veio buscar? Qual é a tua procura? Não temas. Eu tenho para você algo sobrenatural. Ele tem algo sobrenatural para a sua casa. Ele não tem notícia de morte para a sua casa. Ele tem notícia de ressurreição para a sua família. Ele tem uma notícia de milagre para a sua vida. Ele tem uma mensagem de poder, de restauração, da restauração da alegria, da restauração da unção, da restauração de tudo aquilo que você perdeu, que Satanás levou. Ele restituirá. Ei, a mensagem não é apenas do crucificado, aquele que está lá na cruz sofrendo. Não, ele já passou por isso, ele já passou por esta fase, ele não está mais lá, agora ele ressuscitou. Aleluia. O sepulcro foi removido, a pedra, e ele saiu e ele ressuscitou. Olha só no versículo 7 do capítulo 28 de Mateus. Estou em Mateus capítulo 28, versículo 7. E depois imediatamente dizer aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali vereis, e eis que eu vos tenho dito. É uma mistura aqui de sentimentos, de temor, de alegria. Olha no versículo 8, e saindo elas pressurosamente do sepulcro com temor e grande alegria, mistura de sentimentos, com temor e alegria ao mesmo tempo. Aleluia. Essa é a mensagem que nós temos que repassar para as pessoas. Essa é a mensagem que nós devemos pregar. Essa é a mensagem que nós devemos anunciar com temor e com alegria e com temor. No versículo 9, a Bíblia diz: e indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram aos seus pés e o adoraram. Aleluia. Observe, Jesus sai ao encontro delas, meus irmãos. Quando você sai para levar uma mensagem, quando você sai para levar uma mensagem com temor e com alegria, antes que você fale a mensagem, ele se manifesta. Aleluia.
Por que que isso não aconteceu na primeira mensagem? Porque a primeira mensagem era do crucificado. Mas aqui Mateus diz, quando ela sai para levar a mensagem, Jesus se manifesta. Aleluia. E ele diz assim, ó, versículo 10. Não temais. Então Jesus disse-lhes, não temais. Ou seja, ele tira o temor. Ele diz, Pai seja convosco. O fato de elas abraçarem seus pés e o adorarem, é que aqui antes da mensagem, antes de levar a mensagem, antes de ser um anunciador da mensagem, você tem que ser um adorador do Cristo ressuscitado. Antes de ser um pregador, você tem que ser adorador. Você não pode pregar essa mensagem sem antes você adorar. Sem antes que você prove que o adora. Aleluia. Versículo 10, não temais. A primeira vez que ouviram isso foi do anjo. Não tenhas medo, lá no versículo 5. Agora elas ouvem daquele que elas procuravam morto. Ele diz, vão para a Galileia. Olha aí, irmão, isso é muito importante. Versículo 10. Então Jesus disse-lhes, não temais, ide a meus irmãos que vão à Galileia e lá me verão. Por que na Galileia? Porque na Galileia é onde você foi humilhado. Na Galileia é onde ele foi humilhado. Onde os familiares não acreditaram nele. É lá onde o ministério dele começa. Mas é para lá que ele vai. Assim como Pedro, a humilhação dele foi no barco e no mar, que ele pegou, não pescou nada, passou a noite pescando. Mas Deus disse, vamos de novo, Pedro. Entra no barco aí, Pedro. Mestre, eu passei a noite, a madrugada inteira, pescando e não veio nada. E ele diz, vamos lá. Lança a rede para o lado direito do barco. Porque no mesmo mar que não teve peixe, é o mesmo mar que vai multiplicar peixe. No mesmo lugar da tua humilhação vai ser o lugar aonde a bênção vai vir, aonde as redes não vai comportar o número de peixes, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Aleluia! Observe que no versículo de número 11, a Bíblia diz, e quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido, e chegando eles aos anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados. Observe isso. Muito dinheiro aos soldados. Dizei, vieram de noite os seus discípulos, e manda inventar uma mentira aí, Diga que veio de noite os seus discípulos, e nós dormindo, furtaram o corpo. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Meu Deus! Observe que os guardas, eles ficaram ali durante todo aquele tempo, guardando e vigiando. Eles chegaram, Jesus entrou no sepulcro e os guardas ficaram lá fora. Aí o corpo de Jesus entra lá. Quem lembra aí da cova de Daniel, né? Aquele sepulcro, a cova, o tipo do sepulcro, fazer uma tipologia. Daniel, o tipo de Cristo, o rei lá, o tipo do Pai, e os leões, o tipo da morte. Que o leão ronda, mas não pode tocar nele. Arrodeia Daniel, mas não pode tocar nele. Assim também Cristo, dentro do sepulcro, a morte para lá e para cá, porque a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. O homem morre porque é pecador, porque a morte entrou no mundo por causa do pecado do homem. Mas Jesus não pecou. Cordeiro perfeito, cordeiro sem mancha,
Cordeiro sem mácula. A morte tenta levar, mas não consegue levá-lo. De quinta até domingo pela manhã, a morte não mata ninguém, não mata ninguém, porque ela está presa lá com Jesus. O único tempo da história em que a morte não matou ninguém, eu creio nisso, porque Jesus prendeu a morte. Aleluia! E os soldados romanos foram os primeiros, como eu disse, verem Jesus ressuscitar. E enquanto eles estavam lá, que Jesus sai do sepulcro, a Bíblia diz assim: ei, vamos fazer o seguinte. Os soldados chegaram: vamos pagar uma quantia em dinheiro, muito dinheiro, para que esta mensagem não seja divulgada, para que não seja divulgada a mensagem da ressurreição. Observe o versículo 15, ó. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Pagaram o dinheiro aí, vamos subornar. Diga que vieram aqui. Diga que os discípulos vieram à noite, nós estávamos dormindo e eles levaram. Irmãos, eles estavam dizendo que os discípulos roubaram o corpo, mas nesse período de tempo Jesus estava caminhando para a Galileia. Enquanto estão dizendo que você morreu, enquanto estão dizendo que você está dentro do sepulcro, ou enquanto estão dizendo que o seu corpo foi levado para algum lugar, você está vivo, caminhando para a Galileia. Enquanto estão divulgando tua morte, você está vivo, caminhando para a Galileia. A crise parou ele, a crise matou ele, a crise acabou com ele, a crise agora ele vai pecar igual o Jó, ele vai pecar, ele vai murmurar, não pecou, eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra, ainda que a minha carne seja consumida, nos meus ossos verei a Deus. Ele está vivo, está indo para a Galileia, ele está ressurreto, ele está vitorioso, não está crucificado. A primeira mensagem não tem valia, a primeira mensagem não, mas a segunda mensagem é poderosa, a segunda mensagem é a mensagem que ele se manifesta. A primeira mensagem é o crucificado, mas a segunda é o ressuscitado. Ei, não vai estar na sua casa um Cristo crucificado que não pode fazer nada, que não pode se mexer porque está pregado na cruz ainda. Não, o Cristo que está na sua casa, que opera na sua vida, é o ressuscitado. Então, eles estão pagando para dizer que ele estava morto, mas ele está caminhando para a Galileia. Aleluia! Pagaram um monte de dinheiro para se divulgar e dizer, ó, e divulga-se essa história até hoje, né? Até o período que foi escrito aqui, que ele estava morto. Mas a igreja, com os seus recursos, com as suas ofertas, com os seus dízimos, com as suas contribuições, começando ali pela época dos apóstolos, que eles pegavam e jogavam os dinheiros nos pés dos apóstolos. Para quê? Para que a segunda mensagem fosse anunciada. Enquanto paga-se para não divulgar a mensagem, a igreja com seus recursos paga os dízimos, as ofertas, contribuem para que o reino continue e a mensagem seja expandida, e a mensagem vai andando, a mensagem vai sendo anunciada, entrando em esquinas, em becos, em balados, cidades pequenas, cidades grandes, grandes metrópoles, grandes países, pequenos povoados, pela internet, na igreja. Fecharam a igreja por enquanto, mas a igreja está na internet dizendo ele ressuscitou, é o dia que mais se falou, ele ressuscitou, aleluia. Apenas
comemore isso, louve a Deus, mas não apenas anuncie isso, mas também pratique isto, pratique esta palavra na sua vida. Ei, meu irmão, o Cristo, o seu Cristo não é o crucificado, o seu Cristo é o ressuscitado. Que a bênção do Cristo ressuscitado esteja sobre a sua casa, que a bênção do Cristo ressuscitado esteja sobre a sua vida, que a bênção do 8º dia, que é o primeiro dia da semana, que a Bíblia diz que Maria e as outras Marias estavam lá com especiarias para levar toda especiaria para quem estava morto. Meu Deus! A especiaria daquelas mulheres era para embalsamamento, para embalsamar o corpo morto, que era aloés, mirra e outras perfumarias lá. Embalsamavam o corpo morto para demorar a putrefação do corpo. Mas elas estavam levando no momento errado, na hora errada, porque não era hora de passar especiaria em morto. Porque teve uma que fez isso em vida. Capítulo 12 de João. Enquanto ele estava vivo, ela ofereceu. Aí depois que morreram, foram lá. Aí o anjo dá uma mensagem de exortação para ela. Vocês procuram o Cristo crucificado, rapaz? Quem está aqui é o Cristo ressuscitado. Oh, Rabacatacharamaya. Você procura o morto entre os viventes, rapaz. Você procura o vivente entre os mortos, rapaz. Aqui só tem morto. Ele não está morto, ele está vivo. Ele está triunfante. Ei, a primeira mensagem não é mais válida, porque ele pegou o vitupério da cruz e pegou a nossa dívida e rasgou, aleluia. Ele pegou e rasgou a dívida, o script de dívida. Está dizendo lá, ó, a Dayana está devendo, aí o Zé está devendo, está aqui o diabo com a nota na mão, irmãos. A Thalita está devendo, a Aurinete está devendo aqui, o pecado é grande, não tem como pagar. A Camila está devendo, a Igreja Batista Betel aqui está devendo, o pecado é grande. O Júnior, o Zé Antônio, olha aqui, a Fátima, estão condenadas. Eu estou com a cédula, mas ele vai, morre, mas ele ressuscita, ele rasga o script de dívida e prega cravos na cruz, na cara, esfrega na cara das potestades, dos principados, e agora elas estão procurando alguém que perdeu, elas estão procurando alguém fracassado, estão procurando crucificado, cheio de dor, cheio de pancadas. Não, os anjos estão dizendo aqui, não tem morto, tem vivo. Olha aqui, o sepulcro está aberto, ele ressuscitou. Aleluia! Glória a Deus! Meu Deus, meu Deus! Deixa eu ler esse texto. É Colossenses. Dá glória a Deus aí, irmão, dá glória a Deus aí. Adore ao Senhor. Receba o fogo de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Tem pessoas que têm uma adoração diferente da nossa, adoração triste, uma adoração fúnebre, porque elas não entendem que Ele já ressuscitou. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora para a gente terminar. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Versículo 6. Versículo 6. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Digite, por favor. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Aleluia. Vamos lá? Olha o que diz. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graça. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens,
segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Versículo 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé. Olha aí a primeira mensagem, sepultados. Segunda mensagem, ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Versículo 15, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Olha o que é que Paulo está dizendo. Ele riscou a cédula, cravou na cruz, porque a cédula era de dívida, a cédula era de culpa. Paulo levanta aqui como se ele levanta a ideia, o que ele tem em mente, de um tribunal o qual o juiz está com uma extensa lista de um condenado, pronto para julgar ele. Condenado, é réu e acabou. O juiz está com isso na mão, mas se levanta um que pega aquela condenação com preço de um resgate e risca e diz inválido, não presta mais para nada. Porque o costume que se tinha na época antiga era que se você devesse alguma coisa, tipo hoje, né? Antigamente tinha a cadernetinha dos valores que você pegava na bodega, alguma coisa. Quando você pagava, o cara riscava. Nessa época, além de riscar, ele enfiava um prego na parede, numa madeira na parede, dizendo que você pagou aquela dívida. Jesus fez isso. Ele risca a cédula e crava no madeiro da cruz e triunfa em si mesmo. Aleluia, glória a Deus. E para mim finalizar, eu quero ler mais um texto que veio agora na minha mente. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de número 12. Vamos ler. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 11. Quem está aí comigo, dá um glória a Deus. Nós vamos já terminar, fica até o final. Não saia antes da bênção apostólica. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 11. Então, ou seja, eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Versículo 12. Ora, se se prega que Jesus ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos.
Tudo isso o pessoal pregando lá em Corinto que Cristo não tinha ressuscitado. Paulo está dando aqui uma palavra dura para eles. Versículo 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Versículo 20. Aleluia, aleluia. Versículo 20. Lá vai, se prepara aí. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo nas primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Ele ressuscitou, é a primícia dos que dormem. É a primícia da ressurreição. É por isso que Paulo diz, quando o ressoar da trombeta, 3 coisas acontecerão no arrebatamento, na ressurreição. O alarido, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. O alarido para os ímpios. A voz do arcanjo para Israel. A trombeta para a igreja. A trombeta soará. Os vivos arrebatados e os mortos serão ressuscitados, porque Cristo é as primícias dos que dormem. Amém? Ou podemos dizer o alarido para a igreja, o arcanjo para Israel, a voz do arcanjo, e a trombeta para os mortos, que ressuscitarão. Amém, irmãos? E aí? Qual é a sua mensagem? É a primeira mensagem ou a segunda mensagem? É por isso que o tema dessa mensagem é ressurreição. A primeira mensagem ou a segunda mensagem? Qual é a sua mensagem? Digita aí. Se for a primeira, coloca a primeira mensagem. Se for a segunda, coloca a segunda mensagem. A primeira mensagem é um Cristo crucificado. A segunda mensagem é o Cristo ressuscitado. A primeira mensagem é levar um corpo. A segunda mensagem é ouvir o Senhor. Ele falou comigo. Aleluia. Seja anunciador da segunda mensagem. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe. Espero que você tenha recebido de Deus, tenha sido edificado por esta palavra. Informando aos irmãos que a partir de amanhã já tem mais um grupo de irmãos que nós vamos servir a ceia, certo? Fiz uma divisão de grupos. Hoje entreguei a um grupo de irmãos a ceia. Amanhã o diácono Júnior estará entregando mais um grupo de irmãos e assim sucessivamente. Durante esses dias aí, talvez até terça-feira, nós já tenhamos entregado todos a ceia de todos os irmãos. Amém? Mas você não vai deixar de tomar a sua ceia. Tá certo, irmão? Você receba a bênção de Deus na sua vida. Vamos orar? Senhor, te agradeço, Pai. Te agradeço por esse momento na tua presença. Te agradeço pela vida de cada um que aí está. Te agradeço pela vida dos irmãos da Igreja Batista El Betel, de outros irmãos que estão chegando, o diácono Leandro chegando aí, lá de Chorozinho. Abençoa a sua família, abençoa a família de cada um, abençoa a vida dos irmãos. Abençoa o Erickson também, que está ligado aí. Senhor, derrama o teu poder, derrama a tua glória sobre a nossa vida. Te apresento, Senhor, tudo isso que está acontecendo no mundo, assim como a tua igreja tem te apresentado todos os dias. Eu creio que isso está acabando, Senhor. Eu creio, Deus,
que o Senhor já está entrando em providência. Oh, Deus está entrando em providência aí, irmão, na casa de muita gente. Deus está visitando a tua casa agora. Deus está visitando a tua família agora. Talvez até agora as mensagens tenham sido a primeira mensagem. Mas a partir de hoje, você vai triunfar com a segunda mensagem. Aleluia, aleluia. A segunda mensagem. Está chegando o domingo da ressurreição. Talvez até agora estava dentro do sepulcro cerrado e fechado. Mas o anjo veio remover a pedra. Glória a Deus. Como aquele louvor diz, em Samaria tem ossos de Acabe, em Babilônia de Nabucodonosor. Essa terra só não pode segurar os ossos de Jesus, o Salvador. Ossos de Budas, de Alexandre e de Herodes, ossos de gregos, de assírios e filisteus. Se vê ossos de toda a nação do mundo, só não tem ossos de Jesus, o Galileu. O túmulo está vazio, ele vive, ele ressuscitou. À direita de Deus, Jesus com glória assentou. Nem a força da morte pôde o meu Cristo segurar. Meu mestre está vivo e eu tenho certeza que um dia vai voltar. Aleluia. Lá no Egito tem ossos de Faraó. Lá na Arábia tem cinzas de Maomé. Mas no sepulcro que tem em Jerusalém não tem ossos de Jesus de Nazaré. No cemitério daquela grande cidade tem ossos de papas e de reis. Mas o anjo veio remover a pedra e os ossos de Jesus não encontrei. Aleluia! O túmulo está vazio, ele vive, ele ressuscitou. À direita de Deus, Jesus com glória assentou. Nem a força da morte pôde a Cristo segurar. Meu mestre está vivo, eu tenho certeza que um dia ele vai voltar. Ele vai voltar. Aí a Bíblia diz, nesse texto que a gente leu aqui, de João, que o Pedro e o João correram. Aí no meio da corrida, Pedro correndo lá, aí Pedro parou, irmão. Pedro parou e o João, ó, vum, passou direto. Por que Pedro parou? Pedro começou a lembrar, poxa vida, eu traí ele, eu neguei ele. Eu fui um besta mesmo, meu Deus. Começou a pensar. Aí João vai. Aí Pedro se recupera e corre de novo. Aí João para na entrada do sepulcro e Pedro entra. Quando Pedro entra, ele certifica-se que Jesus não estava lá. Mas o interessante é que tinha o lençol na cabeceira, porque ele não foi sepultado num caixão, porque caixão é para mortal. Ele não era um mortal. Aleluia. E a Bíblia diz que tinha na cabeceira. O que é que tem cabeceira? É a cama. Jesus estava só deitado na cama. Aleluia. E a parte, observe o texto. Eu fechei minha Bíblia aqui, mas depois você olha lá. O texto diz que a parte estava o lenço dobrado à parte. Por quê? O costume era, se alguém sentasse na mesa, fosse servido pelo mordomo, colocasse a comida, ele comesse e ele saísse da mesa quando terminasse, deixasse o lenço aberto, estava dizendo, pode recolher as coisas, porque eu não volto para a mesa. Aleluia, se prepara aí, eu sinto a presença de Deus aqui. Meu Deus. Mas se ele estivesse à mesa, o cara estivesse na mesa lá, sentado, e saísse da mesa, fosse no banheiro, sei lá, para algum lugar,
deixasse o prato lá e o lenço dobrado à parte, ele estava dizendo uma mensagem: não guarde as coisas, porque eu vou retornar. Não tire nada, porque eu vou voltar. Ele estava deixando uma mensagem, ele estava deixando uma promessa: eu voltarei, eu voltarei. Ei, meu irmão, ele vai voltar. O lenço estava à parte, o rabacacharamantorobia, ele está te contemplando aí agora. Ei, eu vejo Deus na sua vida aí, na sua casa. Ele está te visitando. O anjo do Senhor está restaurando você agora. O Espírito de Deus está te fazendo confiar e ficar firme na promessa. Receba a promessa, se agarre na promessa. Não escute mentira, não escute mensagens polêmicas, não escute mensagem duvidosa, não escute mensagens sensacionalistas, não escute mensagem de derrotas. Não veja notícias fake news, notícias falsas, notícias de morte, que vai se acabar tudo, que você vai morrer, que você vai se acabar. Não, meu irmão, você não tem um Cristo crucificado, você tem um Cristo ressuscitado, e Ele é o mesmo que ressuscita. Ele ressuscitou, mas Ele ressuscita também. Ele ressuscita morto, Ele cura cego, Ele cura enfermidade, Ele cura os vírus, Ele cura bico de papagaio, Ele cura diabetes, Ele cura pressão alta, Ele cura coração crescido, Ele cura, porque Ele é Deus. Ele salva, Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo, e em breve vai voltar para levar a sua igreja. Amém. Que Deus te abençoe. Faça assim para receber sua bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Só aquele que crê como eu creio comigo diz assim, ó: amém! E digita aí: amém. Deus te abençoe. Quarta-feira, culto de oração. Se não for aqui, será na igreja. Se não for na igreja, será aqui. A paz.